Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro 1984, escrito pelo George Orwell. Bom, se você é novo aqui no canal, eu já peço para você se inscrever, deixar seu like, comentar nos vídeos, ativar o sininho e aproveita para assistir outros vídeos do canal, tem bastante coisa. Eu vou deixar também meu Instagram aqui embaixo para você me seguir e acompanhar os conteúdos que eu faço por lá. 1984 é uma metáfora sobre poder e as sociedades modernas. O George Orwell, o escritor, ele foi um dos primeiros simpatizantes ali da esquerda a perceber para onde o stalinismo estava indo. E foi aí que ele buscou inspiração para essa história. Além desse livro, eu também já li e gravei para o canal um outro livro dele chamado A Revolução dos Bichos, que também é super interessante. Vou deixar linkado aqui em cima para vocês irem assistir depois desse vídeo. É bem interessante a maneira como George Orwell, naquele tempo, já conseguia perceber as mudanças na sociedade. Bom, primeiro, para vocês entenderem essa história, eu preciso falar um pouco do contexto global do livro. O livro é um livro de ficção, tá bom? Apesar de que depois que eu terminei de ler, eu tive certeza de que não é um livro de ficção, porque a gente tá cada vez mais se aproximando do que 1984 apresenta. Mas quando George Orwell escreveu, era um livro de ficção. E o contexto global dessa história começa com uma grande guerra, como se fosse uma Segunda Guerra Mundial, só que com muitas bombas nucleares, muita arma nuclear. Então, os continentes eles foram divididos por conta das explosões e acabaram se tornando somente 3 continentes: a Oceania, a Lestásia e a Eurásia. A Oceania, que é onde o nosso personagem principal está e se passa a história, reúne Londres, Islândia, tem alguns países aí que já no livro eles não chamam mais como países, seria o continente Oceania. Ele é basicamente o maior dos impérios, porque engloba as Américas, uma parte da Ásia, uma parte da Europa, então assim, é o maior e o mais poderoso. A Lestásia, que é o menor dos continentes, uma parte da China, Japão, Coreia do Norte, um pouco da Índia, enfim. E a Eurásia, que é o segundo maior continente, que governa ali toda aquela parte da Europa, enfim, e todos esses continentes lutam e batalham para tentar pegar alguns territórios que ainda não possuem um dono oficial, assim, ficam batalhando para conquistar territórios. Eu vou passar muito rápido por essa parte, porque não é o ponto principal do livro. Bom, e esse livro é uma distopia. Na história, a sociedade é dominada pelo Estado, que eles chamam de partido, e ele é o grande poderoso. Eles têm literalmente o controle de tudo, e a figura líder do partido é o grande irmão, em inglês Big Brother, mas ali em português, então, o grande irmão. Ele é aquele que tudo vê, que tudo sabe e que todo mundo, habitante da Oceania, deve ser devoto a ele. Tudo funciona coletivamente nesse sistema de governo, mas ao mesmo tempo as pessoas vivem muito solitárias, muito sozinhas. É uma espécie de um governo socialista totalitário e é uma crítica que o George Orwell faz a um sistema socialista totalitário, comunista totalitário. Ele não era todo de contra um sistema comunista, mas sim um comunista totalitário. E se você não sabe o que é um sistema totalitário, totalitarismo, eu vou explicar brevemente. Bom, a gente tem alguns exemplos de governos totalitários no mundo e vale ressaltar que um governo totalitário ele pode ser tanto de esquerda quanto de direita. Não existe governos totalitários são só de direita. Não, eles podem ser tanto de esquerda quanto de direita. No caso do stalinismo, para quem não sabe, o Stalin na União Soviética, que era a antiga Rússia, ele tinha um governo de esquerda, socialista, totalitário. A gente tem outros exemplos, como por exemplo na Alemanha nazista, o Hitler era um governo totalitário de direita, mas também totalitário. A Coreia do Norte é um governo totalitário. Até a ditadura militar no Brasil pode ser considerada um tipo de sistema totalitário também. Tem também na Itália o Mussolini. Então, assim, a gente tem alguns exemplos, infelizmente, de governos totalitários na nossa sociedade. E um governo totalitário é um governo em que o Estado tem o controle de tudo. Seja das finanças, seja da comunicação, seja dos pensamentos. É um governo em que é basicamente uma ditadura de pensamento. Você não pode pensar, você não pode se opor. O governo totalitário, ele trabalha muito com propagandas, com slogans, com violência, com incitação ao inimigo. Então, por exemplo, no caso da Alemanha nazista, que eu acho que é o que todo mundo assim, tem mais referências, Hitler condenava os judeus, condenava todos os seus inimigos e incentivava a violência a essa população. Da mesma forma, eles utilizavam diversas propagandas com o símbolo nazista, né, a suástica,
para endeusar o partido. O Hitler era considerado o grande líder, então governos totalitários têm essa tendência de escolher um líder e endeusá-lo como líder da revolução, por exemplo. Todas as comunicações no governo totalitário são controladas. Então, por exemplo, a sociedade de hoje, em que todo mundo pode postar o que quiser nas redes sociais, isso jamais seria possível no governo totalitário. O governo teria controle de todas as comunicações. Na ditadura militar no Brasil, por exemplo, a mídia e os jornalistas sofreram muita censura, porque o governo não queria que eles publicassem notícias contra eles. Então é uma maneira também de controlar, a censura é uma maneira de controlar a liberdade de expressão, de pensamento, e qualquer ato contra o governo. Então, bem resumidamente, isso é um exemplo, são exemplos de governos totalitários. O totalitarismo é uma coisa muito extrema, muito excludente, muito violenta, e esse livro se passa nesse contexto de um governo totalitário. E o George Orwell, ele é conhecido por as suas obras inteligentes que fazem críticas a governos totalitários. No caso, ele publicou esse livro em 1949, na época da Segunda Guerra Mundial. Então, de início, todo mundo pensou que fosse uma crítica ao governo totalitário do Hitler, né, o nazismo, de direita, mas, na verdade, se você entender um pouco o background do George Orwell, inclusive ele publicou um outro livro falando, acho que o título, se não me engano, é Por que Eu Escrevo, e ele conta que os motivos que o levaram a escrever esses livros foi a revolta que ele tinha com o stalinismo, e apesar dele ser de esquerda e gostar, simpatizar com o comunismo e o socialismo, ele não concordava com os caminhos que o stalinismo estava tomando, que seria um governo totalitário. Uma curiosidade é que quando esse livro foi publicado, o George Orwell já tinha falecido, ele estava lutando contra a tuberculose e realmente correu para terminar o livro e deu tempo, mas ele não conseguiu ver o sucesso que o livro fez até hoje, né? E o partido dessa história, ele tem um lema que eu pessoalmente acho terrível, e o lema é: guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Então o partido está o tempo todo ressaltando esse lema para os habitantes, para a sociedade. E você já pode achar meio controverso, né? Realmente é bem controverso, mas só para vocês terem uma ideia do clima do Estado, do poder do Estado sobre as pessoas, o clima que tinha essa sociedade. Bom, e claro que com o governo totalitário, toda a estrutura do Estado mudou. Então, o Estado agora funcionava por meio de 4 ministérios. O primeiro é o Ministério da Verdade. E eu quero ressaltar aqui para vocês perceberem as ironias nos nomes. E é por isso que eu acho essa obra tão inteligente da parte do George Orwell. O Ministério da Verdade, ele trabalhava, na verdade, com mentiras. Então, as pessoas que trabalhavam nesse ministério eram responsáveis por alterar e adulterar documentos do passado, sejam reportagens jornalísticas, documentos oficiais do governo, laudos e qualquer outro documento oficial que precisasse corroborar o discurso do Estado, que estava o tempo todo alterando. Então, sei lá, em 1980 saiu uma reportagem dizendo que o governo da Oceania estava em guerra com a Eurásia. Beleza. Só que meses depois eles mudaram e resolveram falar que, na verdade, eles estavam em guerra com a Lestásia e que a Eurásia sempre foi uma aliada. Então, os funcionários do Ministério da Verdade iam lá, pegavam todos os arquivos que diziam o contrário, alteravam e reimprimiam, como se o antigo não existisse. Então, essa ferramenta de adulterar o passado é muito potente em governos totalitaristas para impedir que a população consiga ter um pensamento crítico, sabe? Seguindo a lógica de que o partido nunca errou. Então, eles mudavam as informações a favor do que eles queriam passar. O Ministério da Paz é responsável pelas guerras. No caso desse livro, George Orwell, ele identifica a guerra não só como um elemento para ganhar de um inimigo, por exemplo, mas também como uma ferramenta de controle das classes sociais e mantendo o poder das classes altas. Então, por exemplo, numa guerra, os alimentos são escassos, as riquezas são escassas, tudo é muito escasso. Isso impede que as pessoas nas classes mais baixas consigam subir para as classes mais altas. Então a guerra ela servia como uma ferramenta para impedir que os pobres pudessem acumular riquezas e se tornarem ameaças para as classes mais altas. Afinal, para as classes mais altas continuava tudo certo e as pessoas pobres ficam cada vez mais sem comida, sem acesso à educação, à cultura. Então o George Orwell identifica nesse livro que a guerra não é só uma luta contra um inimigo em comum, mas também uma ferramenta de controle das classes sociais. O Ministério da Fartura é responsável pela fome. E só o fato de existir um ministério responsável pela fome, você já pode entender
o nível social das pessoas que realmente passavam fome. As pessoas nas classes mais baixas, no livro o George Orwell ele classifica como se existissem 3 classes na sociedade. A classe alta, que geralmente são os membros do partido, funcionários do governo, a classe média e a classe baixa, que é a grande maioria, como a gente sabe que é também na nossa sociedade atual. E o Ministério da Fartura lida com essas questões da fome, eles emitem comunicados oficiais dizendo que eles aumentaram em tantos por cento a produção do alimento tal, sendo que a maioria das coisas é mentira, eles só usam esses comunicados como uma ferramenta de controle dos ânimos da sociedade. Porque as pessoas também não têm que achar que tá tudo bem para não ter uma rebelião, por exemplo. E o Ministério do Amor, que na minha opinião é o pior, ele é responsável pela espionagem e controle da população. Então ele lida com quem se vira contra o partido, com quem é considerado traidor, pratica torturas, prisão e todo tipo de punição contra pessoas que vão contra a ideologia do Estado. O Ministério do Amor acredita que eliminar os inimigos, os traidores, não é uma opção, eles precisam convertê-los. Então o prédio do Ministério do Amor é como se fosse uma prisão, uma fortaleza que não tem janela, as pessoas que estão lá dentro não conseguem ver o tempo passar. E geralmente o medo das pessoas é justamente ser levada para esse ministério porque você sofre uma lavagem cerebral para ser a favor do partido. E qualquer coisa pode motivar o Ministério do Amor a te pegar. Realmente você pode ser um traidor e odiar o partido, mas você pode, sei lá, fazer uma careta durante um momento célebre do Estado e eles acham que você tá contra e você é levado. Então, o Ministério do Amor é o lugar mais temido na cidade. E diante disso também, o governo, o Estado, criou uma nova língua, chamada de Nova Fala, ou Nova Língua, que foi mais uma ferramenta para articular o que os cidadãos podem ou não fazer. Então, vamos lá. O governo não quer que as pessoas achem que o partido é ruim. Então, eles criaram uma nova língua em que a palavra ruim não existe, por exemplo. Assim, como é que uma pessoa vai criticar o governo se essa palavra nem existe? Eles vão retirando significados também dessas falas, dessas linguagens, e as pessoas passam a ser estritamente controladas em relação à fala. Como é que você vai criticar o partido se não existem palavras para você criticá-lo? Aí, claro, se você usar a língua antiga, você já vai ser pego pelo Ministério do Amor. Então, o George Orwell explica que nesse sistema, nessa sociedade, a nova fala foi mais uma maneira de controlar a sociedade e o que eles pensam. O Estado considera como crime de pensamento qualquer tipo de liberdade de expressão. Então, justamente, controlar a fala foi mais uma ferramenta para impedir esses crimes de pensamento. Vamos finalmente para o enredo, vocês já entenderam um pouco do contexto dessa sociedade distópica, desse governo, dessa sociedade que é controlada pelo Estado, pelo grande irmão e por todas essas artimanhas terríveis de controle e totalitárias. E o personagem principal da nossa história é o Winston Smith. Ele é um funcionário do governo, ele trabalha no Ministério da Verdade, aquele que eu falei que adultera os documentos, e a gente vai conhecendo um pouco da realidade dessa nova sociedade por meio do dia a dia dele. Então mostra um pouco do trabalho, e assim, esse começo é justamente para apresentar tudo que eu contei para vocês. Eu resumi de uma maneira bem resumida, tentei deixar mais objetiva, mas assim, o começo do livro, que é dividido em 3 partes, essa primeira parte é justamente explicando como é que funciona esse sistema, essa sociedade. Aos poucos, a gente vai notando que o Winston, ele na verdade não concorda com tudo que acontece no partido. Ele possui uma certa indiferença e ele começa a ficar um pouco incomodado com as coisas que acontecem ao redor dele. E aí acontece o que o partido considera como a pior coisa que poderia acontecer. Ele começa a questionar. Será que isso sempre foi assim? Será que isso que está acontecendo é certo? Deveria agir dessa forma? E ele começa a criar dentro dele essa revolta que vai aumentando cada vez mais com o passar da história contra o partido e contra o Estado. Só que ele se controla muito para fingir que na verdade está tudo bem para todo mundo. Diariamente, todo mundo deve parar o que está fazendo no dia, não importa o que seja, e parar por 2 minutos no que eles chamam de, acho que é a hora do... não, pausa pro ódio, momento do ódio. Ai, gente, não lembro o termo correto, mas é esse momento do ódio. Todo mundo tem que parar 2 minutos, não importa o que esteja fazendo, para declamar o seu ódio contra os inimigos do partido. No caso de um governo clássico totalitário, o Estado ele tem que ter um inimigo, né, para que as pessoas possam ir contra e um líder que as pessoas possam ir a favor. No caso dessa história, o líder eu já falei para vocês, que é o grande irmão, e o inimigo é chamado de Goldstein. Ele é considerado como se fosse um líder dos rebeldes do partido contra o Estado.
E nesse momento de ódio, aparecem assim as fotos do Goldstein e as pessoas começam a criticar, começam a xingar. É realmente um momento assim de histeria, de violência, jogar coisas assim nas fotos. E é realmente uma loucura, assim, parecem animais as pessoas. E aí você fica 2 minutos lá malhando o cara, falando um monte de coisa. E depois, 2 minutos endeusando o grande irmão, aplaudindo, orando pros céus e fazendo reverências. E óbvio que nessa situação o Winston fica tipo... tipo, ele não concorda com o que tá acontecendo. Só que se ele cruzar os braços e não fizer nada, o Ministério do Amor vai pegar ele, vai achar que ele é um rebelde, uma pessoa contra o partido, que no caso é, mas eles não podem saber. Então ele vai, ele faz o personagem, ele grita, ele finge, mas a gente consegue perceber que esse sentimento de revolta cresce cada vez mais dentro dele. E em todos os espaços dessa cidade, dessa sociedade, na Oceania, existe um objeto que chama teletela. É como se fosse um iPad, tá? Falando bem remotamente, porque obviamente nessa época não existia um iPad, mas eu entendi como se fosse um iPad na parede, com uma câmera que tudo vê, que tudo escuta, que tudo controla. E é mais uma ferramenta de controle da sociedade. Em nenhum lugar tá a salvo da teletela. Ela não tá presente só em locais públicos, mas assim, dentro da casa das pessoas, dos quartos, dos trabalhos, das praças, em todos os lugares. Então, por exemplo, o Winston, que é contra o partido, claro que no trabalho ele vai fingir que ele é a favor. Ele quer chegar em casa e, sei lá, falar, eu odeio o grande irmão. Ele não pode falar isso, porque a teletela tá lá controlando tudo que ele fala e tudo que ele faz. Então ele não tem um local seguro para ser ele, ninguém tem, somente no pensamento. Que, como o partido já diz, o duplo pensamento, que é o crime de liberdade de expressão, é a única coisa que, querendo ou não, eles não podem controlar. Mas até isso eles impõem para a sociedade. E o Winston vai lá, dentro de casa, todas as ações dele são pensadas, todas as falas são planejadas, e você vai lendo e você vai ficando meio desesperada, com medo dele ser pego a qualquer momento. Todas as ações dele parece que a qualquer momento ele vai ser descoberto pela teletela. Então é um pouco angustiante ler essas partes que você não sabe se o governo vai descobrir o que ele pensa, o que ele sabe, o que ele acha do partido. A teletela é o maior responsável por identificar os traidores. E por mais que ele consiga ter essa liberdade nos pensamentos dele, ele tem medo de ser traído também. Por exemplo, ele tem medo de, enquanto tá dormindo, falar alguma coisa sonhando. E aí a teletela ouve e vai e prende ele. Então, assim, é realmente um sistema de medo e de violência. E a gente vai entendendo o contexto desse medo do Winston. As pessoas que se rebelaram ou que de alguma forma praticaram o duplo pensamento e foram pegas pelo Estado, elas simplesmente desaparecem. Elas morrem aleatoriamente, elas são levadas para o Ministério do Amor, torturadas, sofrem lavagem cerebral, geralmente enquanto dormem. E todo mundo no dia seguinte finge que essa pessoa não existe, ela é simplesmente excluída de todos os arquivos, como se ela nunca tivesse existido. Então é realmente assim o maior nível assim de ameaça das pessoas que podem ter algo contra o partido. Bom, e o Winston, ele não tem muitas memórias da infância dele, ele se lembra que as coisas nem sempre foram assim, que ele passava muita fome quando era criança, ele morava com a mãe e com a irmã, mas ele se lembra que um dia elas simplesmente desapareceram e ele não tem assim muitas recordações do que aconteceu. Bom, e estranhamente, e eu digo estranhamente porque isso é um ato que não é incentivado pelo partido e querendo ou não as pessoas passaram a crescer e viver numa sociedade e se acostumaram com essa nova cultura de não incentivar relações. Mas, estranhamente, o Winston começa a se interessar por uma colega de trabalho dele, a Julia. E ele fica com um crush nela e ela acaba tendo um crush nele também. Vocês já sabem onde essa história vai dar. Para o partido, o sexo, por exemplo, ele só pode ser considerado para procriação. Qualquer coisa além disso é um crime. E você não pode, por exemplo, transar com uma pessoa, se você pega e falar, não estou procriando. Não, por isso acontecer, o partido tem que aprovar, você tem que assinar documentos, eles marcam um lugar onde a teletela vai estar lá, confirmando. Então, assim, tudo é muito controlado. Então, relações não são incentivadas nessa sociedade. E a gente acompanha na história o desenrolar dessa relação, como eles buscam encontrar um lugar livre de teletelas, para que eles possam simplesmente conversar e ficar juntos. E eu não vou falar muito dessa parte, porque é uma parte importante do enredo que vocês precisam ler para se inteirar um pouco mais. E a gente vai percebendo que a Julia, ela também não concorda com as coisas do partido. Só que ela é quase 10 anos mais nova que o Winston, então ela é meio indiferente, ela não concorda, mas ela não tá disposta a fazer nada para mudar a situação.
Já o Winston é mais velho, vive nessa sociedade há mais tempo, ele trabalha no ministério, então ele vê de perto as atrocidades que o partido faz. Ele quer mudar, ele quer fazer alguma coisa para que isso mude. E aí ele nota que um outro colega de trabalho dele, chamado O'Brien, por exemplo, na hora dos discursos de ódio, que você tem que parar 2 minutos pra xingar o Goldstein, o O'Brien faz caras esquisitas, dá pra ver que ele não tá muito imerso nesse contexto, ele não se esforça muito pra xingar o inimigo, nem pra adorar o grande irmão. Então o Winston pensa, caraca, será se ele também é como eu? Será que ele também não concorda com as coisas que estão acontecendo? Será que ele é um membro, por exemplo, da confraria? A confraria, ela é considerada como se fosse o partido dos rebeldes, né? A galera que é contra o partido, só que é super secreto. Ninguém sabe ao certo se realmente o Goldstein é o líder, se as pessoas se reúnem, se de fato tá acontecendo alguma coisa por trás, porque justamente qualquer sinal de que isso esteja acontecendo, o partido faria algo. Então o Winston fica nessa, será se o O'Brien tá por trás disso? Será se ele pode me ajudar e a gente pode se juntar e fazer alguma coisa? Só que não tem como saber. E se ele não for, se o O'Brien por acaso não for parte da confraria, ele pode simplesmente denunciar o Winston e ele vai ser pego e vai tudo ter acabado. Eu não vou contar mais pra vocês, né? Vocês vão ter que ler pra descobrir o que acontece, mas o livro ele é repleto de reviravoltas e vai te deixar sem fôlego, igual eu fiquei. A primeira reviravolta, assim, eu tava no metrô e eu não consegui me controlar, eu soltei um e aí as pessoas ao meu lado, tipo... E eu tipo, meu Deus, eu tinha que descer e eu não queria parar de ler, então foi um grande surto, vocês vão gostar. Enquanto eu lia, como eu falei, eu senti esse medo constante do Winston ser descoberto, ou se algo de revolucionário fosse acontecer. Então é um sentimento angustiante, mas que te faz devorar o livro bem rápido, porque você fica curioso pra saber o que vai acontecer em seguida. Bom, e lendo 1984, a gente percebe que a figura do grande irmão, né, o líder a favor do partido, pro George Orwell, na verdade, uma referência, por exemplo, aos líderes de governos totalitários, como eu falei pra vocês. Stalin, Mussolini, Hitler, Churchill e mais alguns outros nomes que inspiraram ele a escrever essa obra. Gente, agora uma curiosidade que eu fiquei em choque. Vocês devem ter percebido, né, que em inglês o nome do grande irmão é Big Brother. E quando o reality show Big Brother foi criado, acho que foi na Áustria ou na Austrália, o cara que criou simplesmente achou que seria uma boa ideia dar o nome do programa de Big Brother, uma referência ao grande irmão. Por quê? Porque é aquele que tudo vê e tudo ouve. Tudo bem que pro contexto de um reality show onde as pessoas são observadas 24 horas por dia e gravadas, até que faz sentido, né? É uma referência legal, você fica, nossa, realmente tudo vai ser acompanhado. Mas ao mesmo tempo, dar realidade a uma coisa ficcional que o George Orwell criou é um pouco assustador, porque você rompe a barreira da ficção e ela acaba se tornando verdade. Então, assim, na minha opinião, quando eu descobri isso, eu fiquei um pouco chocada, tipo, tá, legal a referência, mas não é um pouco assustador você dar vida a isso? Tudo bem, eu adoro Big Brother, gente, eu sou obcecada, viciada, assisto todas as edições, mas sei lá, eu fiquei pensando nisso. Vocês sabiam que o Big Brother era baseado no livro do George Orwell? Porque eu não sabia. Deixa aí nos comentários se você tá descobrindo isso agora, porque eu fiquei chocada quando descobri. Bom, e existem diversos produtos culturais baseados neste livro. Então temos filmes, temos músicas, inclusive uma música do David Bowie, temos jogos como Half-Life 2, eu adoro jogos, temos HQs, história em quadrinhos, como V de Vingança, tem ópera, tem, gente, assim, tem de tudo que foi criado, assim, de arte baseado nesse livro. Tem 2 filmes, se eu não me engano. Aí, se vocês quiserem saber mais, pesquisem na internet que vocês vão achar. Bom, gente, então é isso. Este foi o vídeo da semana. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram esse livro. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho e de me seguir no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo. Eu vou linkar também aqui em cima outro vídeo que eu fiz sobre um livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos. E eu vejo vocês na próxima. Tchau! Eu vi um negócio que era Make George Orwell Fiction Again. Faça George Orwell ser ficção novamente. E é isto.